Jesus disse assim em João 6,32: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Você simplesmente não adora o cheiro de um pão assando? Estou com uma fome de 40 mendigos falando de pão. Coloca um pouquinho de manteiga e um pedaço de pão quente, tirado do forno, e você verá que é como comer uma fatia do céu. Gente, que fome, gente. Desculpa a viajada novamente, tá? Mas é inevitável. Eu estou tentando materializar o verdadeiro pão do céu. O pão é mencionado pelo menos 492 vezes na Bíblia, começando em Gênesis e continuando até o Apocalipse, com uma variedade de significados e simbolismo. O primeiro pensamento que vem à cabeça de muitos de nós sobre pão na Bíblia está relacionado com o Êxodo 16, quando Deus fez chover maná por 40 anos, enquanto os israelitas vagavam pelo deserto, que nós vimos no episódio passado. Mas o primeiro relato sobre pão está em Gênesis 3, verso 19. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Nos tempos bíblicos, para a maioria das pessoas dentro e perto de Israel, o pão fazia parte de uma dieta básica que incluía vegetais, frutas, azeitonas e queijo. Que dieta é essa, gente? Carne e peixe raramente eram comidos, exceto em ocasiões especiais ou para guardar um dos dias de festa sagrada de Deus, ou por aqueles que eram ricos. Quando os homens aprenderam e aperfeiçoaram a fabricação de pão, eles comiam e prepararam-no de muitas maneiras diferentes. Eram feitas de pão de trigo, cevada, espelta ou milho. E havia os pães temperados com diferentes óleos e ervas. Eram feitos pães redondos, achatados e até criaram pão aromatizado com uvas e mel. E não podemos esquecer do pão sem fermento, ou matzah em hebraico. Em Deuteronômio 16:3, esse pão sem fermento foi chamado de pão da pressa. Era o pão que os hebreus trouxeram com eles quando fugiram do Egito e não tiveram tempo de permitir que o pão crescesse. Ele continua a ser comido hoje nas refeições da Páscoa para lembrar os israelitas da libertação de seus ancestrais da escravidão no Egito. Em Gênesis 41, conforme José havia predito, a fome assolou o mundo inteiro, mas havia pão em toda a terra do Egito. E mesmo quando o pão começou a faltar, também no Egito, ainda havia trigo para ser vendido para o preparo do pão. Jesus nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Pão gostoso é o de hoje. O de ontem nem lembro mais o gosto. O de amanhã vou esperar chegar. Ou seja, meu povo, podia faltar carne ou qualquer outra coisa, mas pão podia faltar não. Mas você sabia que já nos tempos do profeta Jeremias, em Jerusalém,
viu uma rua só de padaria? Gente, que luxo, hein? Já se imaginou morando em uma rua onde só tem padaria? Eu que adoro pão ia viver comendo pão 24 horas. Isso está registrado em Jeremias 37, 21. Acompanha comigo. Então o rei Zedequias deu ordens para que Jeremias fosse colocado no pátio da guarda e que diariamente recebesse pão da rua dos padeiros, enquanto houvesse pão na cidade. Assim, Jeremias permaneceu no pátio da guarda, comendo pão. Era comum nas cidades antigas que os comércios e ofícios ficassem perto de outros do mesmo segmento. Provavelmente, a residência do padeiro fazia parte da padaria, ou seja, tinha vida não, ele morava e trabalhava no mesmo lugar. No texto que lemos, o rei Zedequias prometeu a Jeremias, a quem havia aprisionado, que teria pão para ele enquanto houvesse pão na rua do padeiro. Pois é, até na rua dos padeiros pode acabar pão um dia. Em João 6,35, Jesus se autodeclarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Depois que Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes, alimentando a multidão, e ele foi para outra região com os seus discípulos, a multidão, curiosa, foi atrás de Jesus. Então Jesus os repreendeu, porque queriam apenas que ele repetisse o milagre da multiplicação para eles comerem. Infelizmente, a multidão estava mais interessada na comida gratuita do que no ensino de Jesus. E por isso, Jesus explicou que existe um tipo de pão mais importante. O pão da rua dos padeiros alimenta o corpo por pouco tempo, mas o pão vivo que vem de Deus alimenta para sempre. E esse pão é o próprio Jesus. O alimento que Jesus nos oferece é completo. Ele nos alimenta espiritualmente, saciando nossa necessidade de Deus. Assim como o pão entra em nós, dentro de nós, nos sustenta, Jesus entra em nossas vidas e nos dá o sustento que nunca acaba. Eu quero comer desse pão, quero matar a minha fome com as palavras do Senhor, que me saciam diariamente, aumentando a minha fé e abençoando a minha vida. E você, já comeu desse pão? Pense sobre isso e até o próximo. Você sabia?